Pessoal, boa tarde aí, professor Igor aí novamente aí, certo? Eu fiz algumas modificações nessa máquina aí, né? Eu queria só fazer um videozinho de demonstração de algumas coisinhas que eu fiz nessa máquina aí, certo? Para mostrar a vocês aí. Meus alunos muito me perguntam qual foi a inspiração, qual foi o projeto inspirante aí para mim poder fazer a minha CNC, né? E aí eu vou fazer esse vídeo aí. Então o que acontece, né? Aqui basicamente eu tô com três motores aí, né? No eixo XYZ eu tô com um NEMA 23, né? Cada motor desse aí, né? Com NEMA 23 aí, né? De 15 quilos cada um, né? Então eu coloquei basicamente esses motores aí porque eu pretendo fazer o processo de usinagem de alumínio, né? Com essa maquita aí que eu estou utilizando aí, certo? Então esses três motores, né? Eu ainda estou basicamente com MDF, algumas partes, madeirite aqui, algumas peças foram impressas na impressora 3D, né? Coisas que eu ainda vou modificar com ela, porque eu vou querer todas essas peças aqui ou de PAD, né, que é o polietileno de alta densidade, ou de alumínio, né? Então que ela própria vai usinar, né? Eu estou preparando para ela poder fazer esses processos de usinagem aí, né? Então para mim fazer essa substituição aí. Então basicamente ela está aí, eu usei eixos lineares aí, né, basicamente de 12 milímetros de diâmetro, né? E eu estou usando fuso nos três eixos, então aqui eu estou usando fuso nos três eixos. Eu achei que é muito mais interessante usar fuso do que a própria correia, né? Em questão aí de perca de passo e tudo mais, eu preferi isso, certo? Então eu estou usando fuso, beleza? Estou utilizando como placa controladora o próprio Arduino, porém, né, eu conseguiria com os drives, né, do Arduino lá, né, com a Shield CNC e tal, eu conseguiria tranquilo trabalhar com esses motores, porém eu iria limitar as correntes dele, né, para 2 amperes, né, que é o limite do drivezinho do Arduino lá. Então eu preferi trabalhar com esse drive aqui, porque é um drive mais robusto, um negócio mais industrial, né, que faz mais meu tipo, né, e suportam 3 amperes, então eu trabalharia com a folga um pouco melhor. Não precisa necessariamente de tanto resfriamento, né, porque o motor vai estar com a corrente mais baixa. Então eu preferi esses drives aqui. A referência basicamente desses drives aqui é o TB6560, certo? E estou utilizando aqui em cima aqui basicamente o próprio Arduino Uno com o Shield que eu mesmo fabriquei aí na mão mesmo aí. Eu até publiquei esses dias aí, né? Desse shieldzinho aí, que só foi uma placa. Essa aqui é basicamente uma plaquinha de integração com o Arduino, onde que eu vou basicamente controlar os fim de curso aqui do XYZ. Aqui tá os meus steps, que é esse cinza aqui, né, que é basicamente os pulsos, e aqui basicamente tá a direção de cada eixo, né, o direcionamento aí dos eixos, se é no mais, se é no menos, né, no eixo positivo e no eixo negativo. E aqui basicamente eu tô com uma caixinha, né, de um painelzinho, que depois eu vou até fazer uma modificação, que esse painelzinho que basicamente ele está controlando aqui a alimentação de 24 volts para todo o sistema eletrônico, e aqui basicamente a alimentação da spindle, né, que é basicamente a minha maquita aqui, que é a minha fresa, né, basicamente o motor aí onde que vai estar fazendo o procedimento de fresagem. Nesse momento aqui, pessoal, somente no eixo Z que eu tenho 2 fim de curso. Então eu tenho no eixo Z aqui o negativo e o positivo. Nos outros eixos eu ainda não coloquei o segundo fim de curso. É uma alteração que depois eu vou fazer, porque eu só estou utilizando um fim de curso para cada eixo, né? No caso do XY, só do Z que eu estou utilizando basicamente nos dois. Estou utilizando uma fonte 24 volts aí, né, de 15 amperes, essa fonte aí chaveada, né? Eu gosto muito dessa fonte para poder fazer a alimentação de todo o meu circuito e dar conta super bem, tá? Bom, o projeto que eu utilizei aí como base para poder construir isso aí, né? Porque é o seguinte, vocês não vão conseguir encontrar na internet aí um projeto, claro que alguns parecidos, mas com algumas características do meu, né? Algumas coisas são particularidades minhas aí na hora que eu fui projetando. Mas assim, eu utilizei bastante aí aquele canal Atividade Maker, né? Muita gente que gosta aí da parte de CNC curte muito ali aquele canal, na pessoa do Rodrigo ali, né? Porque é um canal onde que ele faz as Revolution dele lá, que são máquinas muito boas, né? Máquinas muito completas. Um cara muito inteligente aí. E eu gosto muito do canal dele, né? Acabo seguindo e seguindo aí também algumas orientações, algumas, né, experiências que ele já fez e tal, né, por trabalhar apenas com isso. Então eu segui sim o canal Atividade Maker, né? E também tem o do Marlon, né? Marlon Nardini, se eu não me engano, né? Que é um outro canal onde que ele fez algumas CNCs, ele já acho que já está na 3.0, 4.0, e eu utilizei também
esses caras aí como referência. Então realmente tem algumas referências. E muita coisa eu fui pesquisando, fui verificando, né, alguns projetos, verificando também os pontos negativos, né, os pontos positivos daquele projeto. Fui somando cada ponto de cada, basicamente, né, de cada projetista. Fui pegando como referência algumas máquinas CNCs que eu percebi aí na própria indústria, né, e fui aplicando na minha máquina de forma que eu consegui chegar nesse ponto aqui. Aqui eu estou utilizando o Universal G-Code Descender, né? No caso aí de o Rodrigo lá, ele utiliza o Universal G-Code, o Classic, né? Que é uma versão um pouco anterior. Eu preferi já colocar nessa versão mais atualizada, porque a gente já está fazendo a máquina, a gente já coloca numa versãozinha melhor, né? A visualização até melhor. Então aqui, por exemplo, aqui eu já estou conectado, né? Coloquei aqui o valorzinho aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho esse valor aqui, né? Para a gente perceber essa máquina movimentando um pouquinho, eu vou direcionar aqui, ó. Já tá aí 15 milímetros, né? Vou botar 30 milímetros aqui, ela já tá aí. Eixo Y, né? Eixo X aqui agora. Né? E aqui agora o eixo Z, né? Z mais, Z menos. Então tá aí a máquina, pessoal, né? Essa máquina aí, as peças que elas vão fazer aí, basicamente ela vai fazer as peças dela, né? Como eu falei, o primeiro passo que eu vou fazer aí agora, para substituir essas peças de MDF, essas peças impressas aí, para dar mais uma responsa na máquina. E depois eu vou começar a fazer o processo de usinagem em placa eletrônica, né? Vou trabalhar com um pouco de usinagem dessa configuração aí. Então essa daí é a minha CNC, né? Uma CNC caseira, uma CNC, né? A primeira versão dela é essa daí, né? A primeira versão, né? Foi feita aqui, né? Aos intervalos, aos final de semana, né? Em casa e tal. Então demorou um pouquinho mais por conta das outras obrigações que eu tive. Eu já coloquei alguns vídeos aí dela funcionando, né? Ela usinando madeirite e tal. Mas eu sempre vou mexendo, sempre vou, né? Adaptando alguma coisinha, sempre fazendo alguma melhoria, né? E tamo aí. Essa aí já tá, né, em configuração com o meu computador, já tá toda configuradinha, já tá bem precisa. Agora eu vou cuidar de fazer as peças dela aí. Eu acredito que eu devo fazer alguns vídeos. Então essa daí é a minha CNC aí, né? Eu tenho um projeto dela, né? Com as medidas, com as dimensões. Essa CNC aqui, ela consegue aqui ter uma área útil aqui de XY aqui de 400 por 400 milímetros aí, né? 40 centímetros por 40 centímetros. Eu consigo ter aí mais ou menos 250 milímetros, né? No caso no Z aí, mais ou menos isso. Um pouquinho menos, talvez, né? Não tenho o número exato na cabeça aqui agora, mas é basicamente isso aí. Então, depois eu vou querer colocar um sistema computacional nela, né? Um Raspberry, para não depender apenas do meu computador, colocar um display bem bonito e tirar esse painel aqui do fundo, né? Que é uma coisa que eu não estou curtindo muito. Eu não gostei muito desse painel aqui no fundo, então uma coisa que eu vou fazer é tirar esse painel do fundo dela, colocar um painel dedicado, né? E levar esse cabeamento para esse painel, para não ficar aí basicamente a máquina, né, com esse painel aí no fundo aí. Não curti muito. Então é isso, né? 2020 aí, vamos ver que tem pra gente nesse ano, né? Muito trabalho, muita dedicação aí, e vamos aí engenhando, né? Fazendo engenharia. Valeu, um abraço do professor Igor.